Sofia terminava de arrumar os livros na sua pequena estante quando o telefone tocou. Era um número de Ribeirão Preto. Ela atendeu, já sabendo quem era. A voz de sua avó, Cecília, soou clara do outro lado da linha, embora com a leve hesitação que a idade e a distância impunham à tecnologia. Perguntou sobre a faculdade, sobre o trabalho no escritório de advocacia, sobre o trânsito de São Paulo. Eram as mesmas perguntas de sempre, um ritual que estabelecia uma ponte entre a metrópole onde Sofia vivia e a cidade mais calma do interior, onde Cecília permanecia como um ponto fixo em sua vida. Sofia respondia com paciência, descrevendo seu dia a dia como estagiária, as longas horas revisando processos, a pressão dos prazos. Cecília ouvia mais silêncio, e ao final, como sempre, dizia: "Você se cuida, minha filha, essa cidade é muito grande." Para Cecília, o mundo para além dos limites de Ribeirão Preto era uma abstração perigosa. Ela era viúva de um cafeicultor, um homem que construíra um patrimônio modesto, mais sólido, e a deixara com a casa principal da antiga fazenda, agora cercada por um bairro residencial e algumas economias bem administradas. Sua vida era regida por uma rotina imutável: o jardim, a missa aos domingos, as visitas das vizinhas e as ligações para os filhos e para a neta. Os filhos, Ricardo e Patrícia, moravam em São Paulo, como Sofia. Ricardo, o pai de Sofia, era um empresário que vivia em um ciclo perpétuo de projetos grandiosos que nunca se concretizavam. Sua última empreitada era uma startup de logística que consumia mais dinheiro do que gerava. Patrícia, sua tia, era casada com um executivo de uma multinacional e vivia uma vida de aparências em um condomínio de luxo, uma existência que exigia um fluxo de caixa constante para manter o padrão. As ligações deles para Cecília eram diferentes das de Sofia. Eram mais curtas, mais diretas, e quase sempre terminavam com uma menção, sutil ou não, a alguma dificuldade financeira, uma oportunidade de investimento imperdível ou uma despesa inesperada. Sofia, que crescera ouvindo essas conversas, aprendera a decifrar os códigos. Ela sabia que o afeto de seu pai e de sua tia por Cecília estava frequentemente atrelado a uma expectativa material. A ideia do cruzeiro surgiu durante um almoço de domingo em Ribeirão Preto, uma rara ocasião em que todos se reuniram. Ricardo e Patrícia chegaram de São Paulo com sorrisos ensaiados e presentes que pareciam mais uma formalidade do que um gesto de carinho. A conversa fluía de maneira artificial, pontuada por elogios à comida de Cecília e por histórias sobre o sucesso de seus empreendimentos e a vida social agitada. Sofia observava em silêncio, sentada ao lado da avó. Ela conhecia aquele roteiro. Era o prelúdio de um pedido. "Mamãe", começou Ricardo depois de terminar o segundo prato de lasanha. "Estávamos pensando. A família anda tão afastada, cada um na sua correria. Precisávamos fazer algo juntos para criar memórias." Patrícia complementou, com o tom de quem anuncia uma revelação. "Imaginamos uma viagem, um cruzeiro pelo Nordeste, Salvador, Recife, Fernando de Noronha, 7 dias de luxo, todos juntos. O que a senhora acha?" Cecília, que não saía de Ribeirão Preto havia anos, piscou, surpresa. "Um navio? Ah, não sei. Dizem que balança muito, que a gente passa mal." "Que nada, mamãe." Ricardo interveio rapidamente. "Os navios de hoje são cidades flutuantes, estabilizadores, teatros, restaurantes. A senhora não vai nem sentir, e nós cuidaremos de tudo. A senhora só terá o trabalho de aproveitar. Seria a nossa chance de retribuir um pouco de tudo o que a senhora já fez por nós." Sofia sentiu um nó no estômago. A palavra retribuir soava oca, deslocada. Ela olhou para o pai, para a tia, e viu a mesma expressão calculada em seus rostos. A conversa continuou, com Ricardo e Patrícia pintando um quadro idílico da viagem. Descreveram as cabines com varanda, os jantares de gala, as excursões em terra firme. Cecília, inicialmente hesitante, começou a se deixar levar pela ideia. A imagem de ter os filhos e a neta por perto, longe das pressões de São Paulo, era sedutora. Ela sorriu, um sorriso genuíno, que não aparecia em seu rosto havia muito tempo. Então veio a parte crucial. "O problema, mamãe", disse Ricardo, adotando um tom mais sério, "é que para conseguir um bom pacote para todos, com as melhores cabines, a reserva precisa ser feita imediatamente, e o sinal é um pouco alto." "Quanto?" perguntou Cecília, a pragmática gestora de fazenda, ressurgindo por um instante. Ricardo trocou um olhar com Patrícia antes de responder. "Para garantir o pacote completo para os 5, o depósito inicial é de R$80 mil. O restante a gente paga depois." Um silêncio pairou sobre a mesa. R$80 mil era uma quantia considerável. Era uma fatia significativa das economias de Cecília. Sofia abriu a boca para dizer algo, para questionar por que eles não podiam dividir o custo. Mas a expressão de felicidade no rosto da avó a deteve. "Bem", disse Cecília lentamente, "se é para unir a família, eu acho que posso ajudar com isso. O dinheiro está no banco, parado. É para isso que ele serve, não é? Para os momentos importantes." Ricardo e Patrícia se entreolharam, a missão cumprida. Os sorrisos voltaram, agora mais relaxados. O resto do almoço foi preenchido com planos e promessas. Eles abraçaram Cecília na despedida com uma efusividade que Sofia não via há anos. Enquanto o carro deles se afastava, Cecília permaneceu na varanda, acenando, com o rosto iluminado pela esperança. Sofia ficou ao seu lado, sentindo um frio que não vinha do tempo.
Aquele não era um presente, era uma transação, e ela temia que sua avó estivesse pagando um preço muito mais alto do que o valor monetário. Na semana seguinte, Cecília foi ao banco. Sofia se ofereceu para acompanhá-la, mas a avó recusou, dizendo que era algo que ela mesma precisava fazer. Ela conhecia o gerente, o Sr. Amadeu, há décadas. Era um homem de confiança. Mais tarde, Cecília contou a Sofia que o Sr. Amadeu ficara um pouco surpreso com a retirada de um valor tão alto de uma aplicação de longo prazo. Ele fez algumas perguntas, sugeriu alternativas, mas Cecília foi firme. É para uma viagem em família, seu Amadeu, uma oportunidade única. O gerente, diante da determinação de sua cliente, não insistiu. A transferência eletrônica foi feita para a conta de Ricardo. Os dias que se seguiram foram de uma animação contida para Cecília. Ela comprou um vestido novo para o jantar do comandante, sapatos confortáveis para as caminhadas e uma mala pequena, mas elegante. Falava sobre a viagem com as vizinhas, mostrando o roteiro que Ricardo lhe enviara por WhatsApp. Sofia, por sua vez, sentia uma apreensão crescente. Ligou para o pai algumas vezes para perguntar sobre os detalhes, os bilhetes, a confirmação da cabine de Cecília. Ricardo era sempre vago. Está tudo certo, filha, não se preocupe. A agência está cuidando de tudo. Suas respostas evasivas apenas aumentavam a desconfiança de Sofia. Ela tentou alertar a avó, sugerindo que pedissem os comprovantes de reserva, mas Cecília a repreendeu com gentileza. Deixe de ser desconfiada, Sofia. Eles são seus pais. São meus filhos. Estão fazendo isso por nós. O dia da partida chegou. Ricardo e Patrícia passaram em Ribeirão Preto para buscar Cecília e Sofia. A viagem de carro até o Porto de Santos foi tensa. Ricardo dirigia com uma pressa que parecia ansiedade, enquanto Patrícia falava sem parar ao telefone, resolvendo pequenos problemas de trabalho. Cecília, sentada no banco de trás com Sofia, olhava pela janela, a mala nova a seus pés. O rosto uma mistura de expectativa e nervosismo. O terminal de cruzeiros de Santos estava caótico. Uma multidão de pessoas, malas, funcionários de companhias marítimas e guias turísticos se acotovelava no enorme salão. Ricardo assumiu o comando, guiando-os com a autoridade de quem sabia o que estava fazendo. Pegou os passaportes e os vouchers e se dirigiu a um dos balcões de check-in. Cecília e Sofia aguardaram com as bagagens, observando a movimentação. A espera se prolongou. Sofia viu Ricardo gesticular, o rosto contraído em uma expressão de frustração. Ele falava com o atendente, depois com o supervisor. Patrícia se juntou a ele, e a conversa se tornou um murmúrio tenso. Finalmente, eles voltaram na direção de Cecília e Sofia. A expressão no rosto deles não era de quem havia resolvido um problema. O que aconteceu? Perguntou Sofia antes mesmo que eles pudessem falar. Um problema inacreditável, disse Ricardo, a voz carregada de uma indignação que soava falsa. A reserva da mamãe, a agência cometeu um erro. O nome dela não está na lista de passageiros. Cecília empalideceu. Como não está? Mas, e o dinheiro que eu dei? É o que estamos tentando entender, interveio Patrícia, evitando o olhar da mãe. Parece que houve um erro no sistema. A cabine dela não foi confirmada. E agora, com o navio prestes a zarpar, não há mais nada que possamos fazer. Não há cabines disponíveis. Mas, e eu? A voz de Cecília era um sussurro. Eu não vou. Ricardo colocou a mão no ombro da mãe. Um gesto que pretendia ser reconfortante, mas que pareceu apenas mecânico. Mamãe, talvez seja melhor assim. A senhora mesma disse que estava com medo de passar mal. A viagem é longa, as excursões são cansativas. Seus joelhos. Mas eu queria ir, insistiu Cecília, a voz embargada. Eu paguei por isso. Paguei por todos nós. E nós somos imensamente gratos, mamãe, disse Patrícia com uma pressa repentina. Graças à sua generosidade, nós poderemos fazer esta viagem. Traremos presentes, fotos, contaremos tudo. A senhora vai ver, vai ser como se estivesse lá. O anúncio da última chamada para o embarque soou pelos alto-falantes. Ricardo e Patrícia se entreolharam. Precisamos ir, ou perderemos o navio, disse Ricardo. Ele deu um beijo rápido na testa de Cecília. Patrícia fez o mesmo. Fique bem, mamãe, a gente liga. E então eles se viraram e caminharam rapidamente em direção ao portão de embarque, arrastando suas malas, sem olhar para trás. Eles não levaram a mala de Sofia. Ela não estava nos planos deles, de nenhuma forma. Sofia ficou paralisada, observando as costas de seu pai e de sua tia desaparecerem na multidão. Ao seu lado, Cecília estava imóvel, o rosto desprovido de qualquer expressão. Ela segurava a alça de sua mala nova com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. O barulho do terminal, as risadas de outras famílias, os anúncios, tudo parecia distante, abafado. Não tem passagem para mim, Cecília repetiu, para si mesma, como se tentasse compreender a frase. Sofia sentiu uma onda de fúria tão intensa que a deixou sem ar. Ela pegou a mão da avó. A pele estava fria. Vamos embora, vovó. A viagem de volta para Ribeirão Preto foi feita em um silêncio pesado. Cecília não chorou. Apenas olhava a paisagem passar pela janela, os olhos fixos em um ponto que só ela via. Ao chegarem em casa, ela foi direto para o seu quarto. Sofia a ouviu abrir a mala e, metodicamente, começar a desfazê-la.
guardando de volta no armário o vestido novo, os sapatos, as esperanças. Sofia foi para a cozinha e preparou um chá de camomila. Quando o levou para a avó, encontrou-a sentada na beira da cama, segurando um porta-retratos antigo. Era uma foto dela com Ricardo e Patrícia, ainda crianças, em uma praia. Eu realmente achei que desta vez eles estavam sendo sinceros, disse Cecília, a voz baixa e rouca. Sofia não respondeu, não havia palavras. Naquela noite, depois que Cecília adormeceu, exausta, Sofia sentou-se à mesa da cozinha com seu notebook. A raiva inicial havia dado lugar a uma clareza fria e cortante. Ela não era mais apenas uma neta magoada. Ela era uma estudante de direito que acabara de testemunhar um ato de crueldade calculado, que suspeitava cruzava a fronteira da moralidade para o campo da ilegalidade. Ela começou a pesquisar. Abriu o Código Civil Brasileiro, o Estatuto do Idoso. Leu artigos sobre vício de consentimento, especificamente sobre dolo, o artifício ardiloso para induzir alguém a praticar um ato que o prejudica. Leu sobre o crime de estelionato e a sua configuração civil, o abuso de vulnerável. Cada artigo, cada parágrafo parecia descrever exatamente o que havia acontecido. A promessa de uma viagem em família, a obtenção do dinheiro sob esse pretexto falso, o abandono deliberado. Não era apenas uma quebra de confiança familiar. Era um ilícito civil, passível de reparação. Na manhã seguinte, encontrou a avó no jardim, cuidando de suas rosas com uma dedicação mecânica. Sofia sentou-se ao seu lado, em um banquinho de madeira. Vovó, começou ela, com a voz calma e firme. O que o papai e a tia Patrícia fizeram não foi só uma coisa feia. O que eles fizeram tem um nome na lei, chama-se dolo. Eles enganaram a senhora para conseguir o dinheiro. E a senhora, como pessoa idosa, tem uma proteção especial pela lei. Nós podemos exigir o dinheiro de volta. Cecília continuou a podar uma rosa murcha. Não quero mais confusão, Sofia. Eles são meus filhos. Eu sei, disse Sofia, mas a senhora é minha avó, e o que eles fizeram foi errado. Não se trata de vingança, se trata de justiça. Trata-se de não permitir que eles a vejam como um caixa eletrônico sem sentimentos. A senhora trabalhou a vida inteira por esse dinheiro. Ele não foi feito para financiar o luxo deles às custas da sua humilhação. Pela primeira vez, desde o incidente no porto, Sofia viu uma faísca de algo diferente nos olhos da avó. Não era raiva, mas uma resolução sombria. Cecília largou a tesoura de poda e olhou para a neta. O que precisamos fazer? Aquele foi o ponto de partida. Sofia passou a semana seguinte organizando o caso, com a precisão de uma profissional. Ela contatou o Dr. Almeida, um dos advogados seniores do escritório onde estagiava, um homem conhecido por sua abordagem metódica e sua especialização em direito de família e sucessões. Marcaram uma reunião. Dr. Almeida ouviu o relato de Sofia e Cecília com atenção, sem interrupções. Ele fez perguntas pontuais, objetivas. A senhora tem o comprovante da transferência bancária? Houve alguma testemunha da conversa em que a viagem foi prometida? Existe alguma troca de mensagens sobre o assunto? Com a orientação dele, Sofia e Cecília começaram a reunir as provas. O extrato bancário mostrava claramente a transferência de R$80 mil da conta de Cecília para a de Ricardo. Sofia redigiu uma declaração detalhada, uma cronologia dos eventos, desde o almoço em que a viagem foi proposta até o abandono no porto. Ela mesma era a principal testemunha. Cecília ligou para o Sr. Amadeu, o gerente do banco. Ele, a princípio relutante em se envolver em uma disputa familiar, concordou em fornecer uma declaração por escrito, afirmando que Cecília mencionara que o dinheiro era para uma viagem em família e que ele notara a natureza incomum da transação. Sofia também contatou a companhia de cruzeiros. Como estudante de direito, ela sabia como formular o pedido. Explicou que precisava confirmar os detalhes de uma reserva para um possível litígio. A resposta da empresa foi clara. A reserva fora feita apenas para 4 passageiros, Ricardo, sua esposa, Patrícia e seu marido. O nome de Cecília Almeida Prado nunca constou em nenhuma lista. Aquele e-mail foi a peça final do quebra-cabeça, a prova irrefutável da premeditação. Com o dossiê completo, Dr. Almeida redigiu a notificação extrajudicial. Era um documento formal, frio e implacável. Citava os artigos 145 e 147 do Código Civil sobre o dolo como causa de anulação do negócio jurídico e o artigo 94 da Lei nº 10.741, 2003, o Estatuto do Idoso, que criminaliza a apropriação de bens de pessoa idosa. A notificação exigia a restituição integral dos R$80 mil no prazo de 15 dias, sob pena de ajuizamento de uma ação civil por danos materiais e morais, além da comunicação do fato ao Ministério Público para apuração de possível crime. A notificação foi enviada por carta registrada com aviso de recebimento para os endereços de Ricardo e Patrícia em São Paulo. A reação não tardou. 2 dias depois, o telefone de Cecília começou a tocar incessantemente. Era Ricardo, a voz alterada pela raiva. Que história é essa, mamãe? A senhora está nos processando, depois de tudo o que fizemos pela senhora? Cecília, com Sofia ao seu lado, dando-lhe apoio silencioso, respondeu com uma calma que surpreendeu a si mesma. Eu só quero de volta o que é meu, Ricardo. O dinheiro que eu dei para uma viagem que eu não fiz.
Mas foi um presente. A senhora deu porque quis. Ele gritou. Eu dei sob a condição de que iria junto. Vocês não cumpriram a parte de vocês. Ela respondeu e desligou. Depois foi a vez de Patrícia. Ela tentou uma abordagem diferente, a da chantagem emocional. Mamãe, como a senhora pode fazer isso? Colocar advogados no meio da nossa família? E a Sofia, colocando minhocas na sua cabeça. Ela sempre teve ciúmes de nós. Isso vai nos destruir, mamãe. Pense na nossa reputação. Eu pensei na minha dignidade, Patrícia, coisa que vocês não fizeram quando me deixaram sozinha naquele porto, disse Cecília, e desligou novamente. As ligações pararam. Seguiu-se um silêncio tenso. 10 dias depois, Dr. Almeida recebeu uma ligação do advogado de Ricardo e Patrícia. Eles negavam a má-fé, alegavam um mal-entendido, mas propunham uma reunião para discutir o assunto. Dr. Almeida concordou. A reunião foi marcada para a semana seguinte, em uma sala de mediação, em um escritório neutro em São Paulo. Cecília decidiu que não iria. Eu já disse o que tinha a dizer. Sofia, você e o Dr. Almeida podem me representar, ela falou. Havia um limite para o confronto que ela estava disposta a suportar. Na sala de mediação, o clima era gélido. De um lado da mesa, Sofia e Dr. Almeida. Do outro, Ricardo, Patrícia e seu advogado. Um homem de aparência arrogante que tentou iniciar a conversa, minimizando o incidente. Meus clientes lamentam profundamente o desconforto causado à senhora sua mãe, disse ele dirigindo-se a Ricardo e Patrícia, mas olhando para Dr. Almeida. Houve uma falha lamentável da agência de viagens. Eles estão dispostos a oferecer um pedido de desculpas formal. Dr. Almeida permaneceu impassível. Ele abriu sua pasta sobre a mesa. Dr. Valença, vamos poupar nosso tempo. Não estamos aqui para discutir um desconforto. Estamos aqui para discutir a devolução de R$80 mil obtidos mediante fraude. Temos o comprovante da transferência, a declaração do gerente do banco, a confirmação da companhia de cruzeiros de que a senhora Cecília nunca foi incluída na reserva, e o testemunho da minha cliente aqui presente, que presenciou toda a maquinação. A alegação de erro da agência não se sustenta. Foi um ato deliberado. Ele empurrou cópias dos documentos pela mesa. O advogado da outra parte os examinou, a expressão de arrogância desaparecendo lentamente. Ricardo e Patrícia se entreolharam desconfortáveis. A estratégia de negação havia desmoronado. Meus clientes não têm a intenção de se apropriar de nenhum valor, disse o Dr. Valença, mudando de tática. Mas eles não dispõem dessa quantia para devolução imediata. Os negócios, a situação econômica do país... Entendemos as dificuldades, disse Dr. Almeida, com uma ironia fina. Mas a viagem de cruzeiro, ao que parece, não sofreu com a situação econômica. Propomos um acordo de pagamento. A quantia total, corrigida monetariamente, a ser paga em 12 parcelas mensais. O não pagamento de qualquer parcela implicará no vencimento antecipado de todo o saldo devedor e no ajuizamento imediato da ação, com todos os custos e consequências que isso acarreta. A negociação se arrastou por mais uma hora. O advogado deles tentou reduzir o valor, aumentar o número de parcelas, mas Dr. Almeida foi inflexível. A prova era forte demais, e a ameaça de um processo público, que poderia manchar a reputação que eles tanto prezavam e potencialmente levar a uma investigação criminal, era uma alavanca poderosa. Ao final, eles cederam. Um termo de acordo foi redigido e assinado por todos. Ricardo e Patrícia se comprometeram a devolver os R$80 mil, mais a correção pelo índice oficial, em 12 parcelas iguais, depositadas diretamente na conta de Cecília. Ao saírem da sala, eles não olharam para Sofia. O vínculo familiar, já frágil, havia se rompido de forma definitiva. Quando Sofia voltou para Ribeirão Preto e contou o resultado para a avó, Cecília não demonstrou alegria ou triunfo. Havia apenas um alívio cansado em seu rosto. Então, acabou, ela disse, mais como uma constatação do que como uma pergunta. Ainda não, respondeu Sofia. Agora temos mais uma coisa a fazer. Na semana seguinte, com a ajuda do Dr. Almeida, Cecília foi a um cartório e redigiu um novo testamento. A legislação brasileira exige que 50% do patrimônio de uma pessoa, a legítima, seja dividido entre os herdeiros necessários, que incluem os filhos. Essa parte era intocável. No entanto, os outros 50%, a parte disponível, podiam ser destinados a quem ela quisesse. No Novo Testamento, Cecília deixou claro que toda a sua parte disponível seria destinada integralmente a Sofia. Além disso, ela incluiu uma cláusula específica, declarando que os R$80 mil que estavam sendo devolvidos por Ricardo e Patrícia deveriam ser considerados um adiantamento de legítima. Na prática, isso significava que, quando o inventário fosse aberto no futuro, o valor que eles já haviam recebido e devolvido seria descontado da parte que lhes caberia por direito. Era uma manobra legal e precisa, que garantia que a consequência de seus atos se estenderia para além do presente. Não estou fazendo isso por raiva, Sofia, explicou Cecília, depois de assinar o documento. Estou fazendo isso para ter paz, e para garantir que você, que esteve ao meu lado, seja protegida. Eles fizeram as escolhas deles. Agora eu faço as minhas. A vida depois disso assentou-se em uma nova normalidade. A primeira parcela do acordo foi depositada na conta de Cecília no dia combinado, e a segunda, e a terceira.
As ligações de Ricardo e Patrícia cessaram por completo. Era como se eles tivessem sido excisados da vida de Cecília, uma amputação dolorosa, mas necessária. Sofia continuou seus estudos. A experiência a marcou profundamente. O que antes era um interesse acadêmico em direito de família tornou-se uma vocação. Ela começou a fazer trabalho voluntário em um núcleo de apoio jurídico a idosos, ouvindo histórias que ecoavam a de sua avó em diferentes tons de abandono e exploração. Ela se formou com honras e passou no exame da Ordem dos Advogados do Brasil na primeira tentativa. Decidiu não ficar em São Paulo. Abriu um pequeno escritório em Ribeirão Preto, a poucos quarteirões da casa de Cecília, especializando-se em direito sucessório e proteção de vulneráveis. Os anos passaram. Cecília envelheceu, seus movimentos tornaram-se mais lentos, mas havia uma serenidade em seu olhar que não existia antes. Ela encontrou consolo em pequenas coisas, o florescer de uma nova orquídea, o sabor de um bolo recém-assado, as conversas diárias com Sofia em seu escritório. O dinheiro da devolução foi totalmente pago, mas nunca foi usado. Permaneceu em uma aplicação, como um monumento silencioso a uma batalha vencida. A relação entre avó e neta se aprofundou, transformada pela crise que enfrentaram juntas. Não era mais apenas uma relação de afeto familiar, era uma parceria baseada em respeito e confiança mútua. Sofia tornou-se a guardiã não apenas das finanças de Cecília, mas de sua história. Numa tarde de domingo, sentadas na varanda, Cecília olhou para o jardim e disse sem preâmbulo: "Sabe, Sofia, eu nunca mais pensei no cruzeiro. A viagem que importava, no fim das contas, foi a que fizemos para sair daquele porto e voltar para casa." Sofia segurou a mão enrugada da avó. Não havia mais nada a ser dito. O silêncio entre elas não era pesado, mas pleno. Era o silêncio de quem encontrou justiça, não em um tribunal ou em um acordo, mas na recuperação da própria dignidade, e na certeza de que, mesmo quando os laços de sangue se rompem, outros laços forjados na lealdade e na decência podem se tornar inquebráveis. A história delas não era sobre um cruzeiro perdido, mas sobre um porto seguro encontrado, uma na outra. E isso, elas sabiam, era um patrimônio que nenhum dinheiro poderia comprar e nenhuma fraude poderia roubar. A saúde de Cecília começou a declinar de forma gradual, quase imperceptível. Primeiro foi uma dificuldade maior para cuidar do jardim. Depois, o esquecimento de pequenos compromissos. Sofia ajustou sua rotina para passar mais tempo com ela, assumindo as compras, o gerenciamento da casa, as visitas ao médico. Cecília aceitava a ajuda com uma relutância resignada, a independência sendo a última fortaleza a cair. Ricardo e Patrícia nunca mais procuraram a mãe. As notícias sobre eles chegavam esporadicamente, através de parentes distantes. Ricardo havia fechado a startup de logística e agora trabalhava como gerente em uma empresa de médio porte. Patrícia mantinha seu estilo de vida, mas havia rumores de que o casamento dela estava em crise. Para Cecília e Sofia, eles se tornaram figuras fantasmagóricas, ecos de um passado que parecia pertencer a outra vida. Uma tarde, enquanto organizava papéis antigos em uma gaveta da escrivaninha de Cecília, Sofia encontrou uma pequena caixa de madeira. Dentro, havia fotos, cartas e um diário de capa dura. Era o diário de Cecília, iniciado pouco depois de seu casamento. As páginas estavam amareladas, a caligrafia elegante e firme. Sofia hesitou, sentindo que estava invadindo uma privacidade sagrada. Mas uma curiosidade mais forte a impeliu a ler. Ela leu sobre a vida na fazenda, o nascimento dos filhos, as alegrias simples e as dificuldades silenciosas. Encontrou passagens que revelavam uma Cecília que ela mal conhecia, uma mulher jovem, cheia de sonhos, alguns realizados, muitos outros engavetados em nome da família. Havia um trecho, escrito quando Ricardo e Patrícia eram adolescentes, que a fez parar. Às vezes, Cecília escrevera: "Sinto que meus filhos me veem não como uma pessoa, mas como uma função. A mãe, a provedora, a solução para os problemas. Eles não perguntam sobre meus medos ou minhas alegrias. Eles apenas assumem que eu estarei aqui, inabalável como a terra desta fazenda. Eu os amo mais que tudo, mas temo o dia em que a única coisa que eles verão em mim será o que podem obter." Aquelas palavras, escritas mais de 40 anos antes, ressoaram com uma clareza dolorosa. O incidente do cruzeiro não fora um desvio de caráter, mas a culminação de um padrão de comportamento que se desenvolvera ao longo de décadas. A exploração não começara com 80 mil reais. Começara muito antes, com a exploração do amor incondicional de uma mãe. Sofia fechou o diário, o coração pesado. A vitória legal que haviam conquistado parecia subitamente menor, uma reparação superficial, para uma ferida muito mais profunda e antiga. Ela compreendeu que a luta não fora apenas para recuperar o dinheiro, mas para validar a pessoa que Cecília era, para além de sua função de matriarca e provedora. Nos últimos meses de vida de Cecília, ela falava pouco. Passava a maior parte do tempo em sua poltrona perto da janela, observando o movimento da rua. Sofia sentava-se ao seu lado, lendo em voz alta ou simplesmente segurando sua mão. Em um momento de lucidez, Cecília virou-se para ela e disse, a voz fraca: "Você foi a minha melhor viagem, Sofia." Cecília faleceu pacificamente durante o sono, em uma manhã de primavera. O funeral foi simples, como ela teria desejado.
As vizinhas vieram, o Sr. Amadeu do banco, alguns parentes distantes. Ricardo e Patrícia compareceram. Ficaram no fundo da capela, rígidos e desconfortáveis, como estranhos em um evento para o qual não foram verdadeiramente convidados. Eles ofereceram condolências formais a Sofia, que as aceitou com um aceno de cabeça polido. Não havia mais raiva, apenas um vasto e irremediável vazio. Após o funeral, iniciou-se o processo de inventário. Dr. Almeida cuidou de tudo com a eficiência de sempre. O testamento foi apresentado e as disposições de Cecília foram cumpridas à risca. A parte disponível de seu patrimônio foi transferida para Sofia. A legítima foi dividida entre Ricardo e Patrícia, mas não sem antes o desconto do adiantamento de R$80 mil, devidamente corrigido, como determinava o testamento. A cláusula, que parecera um ato de retribuição na época, agora se revelava como o que realmente era: um ato final de contabilidade, o fechamento de um livro caixa emocional e financeiro. Ricardo e Patrícia não contestaram. Aceitaram o que lhes foi dado e desapareceram novamente. A casa em Ribeirão Preto, parte da herança de Sofia, tornou-se seu lar e seu escritório. Ela manteve o jardim de Cecília, as orquídeas, a poltrona perto da janela. A casa não era um santuário de luto, mas um espaço de continuidade, um testemunho da resiliência de sua avó. Anos mais tarde, Sofia se tornou uma advogada respeitada na área de direito de família, conhecida por sua defesa intransigente dos direitos dos idosos. Ela contava na história de sua avó, sem mencionar nomes, em palestras e seminários, não como um conto de traição, mas como um estudo de caso sobre vulnerabilidade, dignidade e a importância de estabelecer limites, mesmo dentro da própria família. Numa tarde, ao revisar um novo caso em seu escritório, a casa de Cecília, ela encontrou uma cliente, uma senhora idosa, cujos filhos a haviam convencido a vender seu único imóvel para financiar um negócio de família que nunca existiu. A história era diferente nos detalhes, mas a essência era a mesma. Enquanto ouvia o relato da mulher, Sofia viu o rosto de Cecília e soube com uma certeza absoluta que o legado de sua avó não estava no dinheiro ou nos bens que ela deixara, mas na força que ela inspirara. Cecília, a mulher que fora abandonada em um porto, havia, no fim, deixado para a neta um mapa e uma bússola. E com eles, Sofia continuava a navegar, ajudando outros a encontrarem seu próprio caminho de volta para um lugar de segurança e respeito. A viagem, de fato, continuava.